Preste atenção no próximo jogo do Estevão, se você não tem já esse hábito. Preste atenção quando ele está cercado por marcadores, a quantidade de vezes, quando o jogo está rápido ou não, quando ele está acuado na lateral do campo ou quando ele entra na área e soa aquele alarme e a defesa adversária fica em um ambiente de absoluta urgência por não saber o que fazer, ele quase sempre toma a decisão correta. Fala, fãs de esportes, muito boa noite. Está começando mais uma edição do Sport Center para vocês e a gente vai falar muito do empate do Palmeiras com o Grêmio, jogo lá no Sul, tá? A gente vai falar de tudo o que aconteceu. O Grêmio abriu 2-0, o Palmeiras conseguiu empatar no segundo tempo em 3 minutos. Teve emoção, teve polêmica e eu estou ao lado do André Kfouri e a gente volta já já. Estamos de volta com o Sport Center, Grêmio e Palmeiras. Olha, que isso, começou assim, depois melhorou, tá, fãs de esportes? É verdade. André Kfouri, foi o Palmeiras abrindo o placar logo no comecinho, Grêmio, com o Pavon. O Grêmio, eu falei Palmeiras, né? Grêmio, perdão, fãs de esportes. O Grêmio, o que deixa já o jogo completamente diferente do que se imagina, pelo menos pelos planos do Palmeiras. Como é que você viu primeiro os 2-0, depois o empate do Palmeiras e parecia ali que o empate estava bom para todo mundo? O que parecia era um nevoeiro ali logo no começo do jogo, com o primeiro gol do Grêmio, abrindo o placar na primeira oportunidade de ataque que o Grêmio teve. O Palmeiras teve uma chance, não conseguiu. Logo na sequência, o Grêmio fez um gol, numa jogada muito rápida, muito bem feita. E o jogo começou para o time do Grêmio. Esse jogo aconteceu no Estádio Centenário em Caxias, né? O Grêmio ainda não voltou a jogar na sua arena em Porto Alegre. O jogo começou da maneira que o Renato, ao lado do campo, tinha encomendado. Com um gol na frente, a gente sabe como é a maneira como o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, enxerga as partidas. Ele adora sair na frente. Fora de casa, então, nem se fala. É mais gostoso, é mais saboroso. Porque dessa maneira o jogo fica ao feitio do que o Palmeiras sabe fazer melhor, que é jogar na transição, que é jogar em vantagem. E o Grêmio não soube jogar em vantagem. Mesmo conseguindo o segundo gol, num pênalti, a meu ver, indiscutível, bem marcado, conferido pelo Cristaldo, 2-0 na faixa dos 30 minutos do segundo tempo. E aí muita gente vendo o jogo pela televisão, acabou, né? Agora o Grêmio vai conseguir levar esse placar até o final, muito próximo da vitória. Até o Renato pensou assim, ele faz 3 substituições no minuto seguinte, ele pede para o jogador do Grêmio levar um cartão, o jogo é paralisado, ele coloca 3 jogadores e os 3 mexem o Grêmio para trás. Tirou atacante, colocou zagueiro, colocou o Grêmio numa situação de essência defensiva. Logo depois das substituições sai o gol do Flaco Lopes 2-1, numa jogada do Mike pela direita. A bola sobe na travada com a defesa do Grêmio e se apresenta para o Lopes fazer o gol de cabeça. Essa jogada aí, ó. Sim. Ela sobe, o Flacos confere, o Lopes confere. E o garoto Estevão, 17 anos, postura de veterano, amadurecido, impressionante, sangue frio, uma perna esquerda rara de se ver, faz isso aí, ó. Num gramado ruim, onde a bola rola pouco e quica muito. Um pouquinho antes do gol, o Rony tentou uma finalização. Verdade. E foi para onde a bola? A bola foi para a lateral. Do outro lado do mundo. O Estevão pegou essa de esquerda e colocou no ângulo para empatar o jogo. E alguns lembretes, né? O Grêmio estava hoje diante de uma das equipes mais competitivas do Brasil nos últimos anos. E não é porque o 2024 do Palmeiras não é brilhante que o time perde a sua característica principal de lutar. E o Palmeiras é um time muito sério. É muito difícil, é muito raro ver o Palmeiras desistir de uma partida. Hoje foi mais um recado. Levou o 0-2 com 30 minutos, empatou o jogo ao final. Olha, a gente mostra os números de Grêmio e Palmeiras. O Palmeiras com 60% de posse de bola contra 40% do Grêmio. Passes certos, 216 do Grêmio contra 357 do Palmeiras. Finalizações, 14 do Grêmio. 21 finalizações do Palmeiras. Finalizações certas, 5 para cada lado. Grandes chances, 4 para cada lado. E cruzamentos, 15 para o Grêmio. O Palmeiras abusou dos cruzamentos, 43 cruzamentos durante essa partida. É aquele 2-2 que diz muito do que foi a partida, ou no final das contas você estava imaginando que o Palmeiras iria virar essa partida? Quando o Grêmio fez 2-0 na cobrança de pênalti, o que eu pensei foi, agora ficou difícil para o Palmeiras.
Ninguém tem bola de cristal, não dá para fazer nenhum tipo de previsão. Mas o Palmeiras é competitivo demais e o Palmeiras não se afasta dos jogos. No momento em que o Flaco Lopes fez 2-1, a minha sensação é que, de algum jeito, o Palmeiras empataria esses 3 pontos que seriam muito importantes para o Grêmio. Posição, zona de rebaixamento, jogando em casa, entre aspas, né? O jogo foi em Caxias, mas o Grêmio era mandante. O Grêmio desperdiçou, os jogadores do Grêmio saíram de campo chateados. O sabor para o gremista é de derrota, obviamente, muito embora o time tenha ganhado 1 ponto hoje. E o Palmeiras consegue escapar de Caxias do Sul, com 1 ponto que parecia muito distante no momento em que levou 2-0. Pois é, um Palmeiras que segue agora na 3ª colocação. O Botafogo tem o mesmo número de pontos do Palmeiras, mas o Botafogo tem mais gols marcados. E aí, Grêmio na zona de rebaixamento ainda, tem 2 jogos a menos, é verdade, mas era aquela oportunidade do Grêmio sair da zona de rebaixamento e dar um pouco mais de tranquilidade para o seu torcedor. Falar um pouquinho do Estevão, porque realmente é um jogador muito especial, é impressionante o trabalho das categorias de base do Palmeiras e como isso vem sendo provado a cada novo nome de jogador, que é incrível, como é também o Estevão. E André, parece que, de novo, o raio caiu lá. Parece que sim. E o raio já vai para um outro lugar, né? Ele vai bater e já está indo para a Europa, que é o destino dos jogadores da classe do Estevão, perdão, que é do Vinícius Júnior também, é a mesma classe. Mas eu vou dizer algumas coisas aqui que eu quero fazer questão de tentar ser o mais claro possível para que ninguém entenda errado, no sentido de eu estar fazendo uma comparação entre jogadores ou até afirmando com algum tipo de convicção, que eu não posso ter, porque ninguém pode, de que esse jogador vai seguir o caminho dos outros que eu vou mencionar. Mas pensando apenas, fã de esportes, Marcela e amigos, em características futebolísticas, não como um indício de potencial, mas como apenas uma caracterização, o Estevão é um jogador da mesma família de futebolistas do Ronaldinho Gaúcho, do Robinho, e eu coloco um asterisco aqui para falar do Robinho, porque nós estamos discutindo sobre características de jogadores de futebol. Certo. Esse é o contexto, por favor. E do Neymar. Essa é a família a qual ele pertence. As características primordiais, natas, as habilidades natas dele, são as mesmas desses outros membros dessa família de jogadores. Esses que eu citei jogaram na elite, jogaram na seleção, jogaram Copas do Mundo, etc. O Ronaldinho Gaúcho, evidentemente, foi campeão mundial. Isso não quer dizer que o Estevão vai seguir a trilha assim, centímetro por centímetro deles. Tomara que sim, ele tem muita chance. Mas por característica, eu estou dizendo pela 3ª vez, ele é um jogador dessa estirpe. E ele foi descoberto cedo, como os outros foram, já está indo embora cedo, como normalmente vão os jogadores pós-adolescentes aqui no Brasil, que tem essa qualidade e tem essa projeção. E tem 2 coisas em relação ao Estevão que, para mim, são anormais. De fato, anormais. Impressionam demais. A primeira é a compostura dele. Nós vimos hoje isso de novo, e isso é muito importante porque isso faz com que ele seja um jogador frio a esse ponto, aos 17 anos, para pegar a bola e decidir um jogo. Eu disse agora há pouco, o gramado do Estádio Centenário, infelizmente, não está bom. O Rony tinha errado uma finalização porque está difícil chutar a bola. E olha o que esse rapaz faz. De longe, perna esquerda e sai para comemorar. E a personalidade de chutar, André. Isso, porque ele poderia simplesmente se sentir um pouco pressionado porque tinha muitos jogadores ali ao lado. Ele tenta mesmo, ele já fez outros gols assim, talvez não tão bonitos, mas com a mesma coragem para arriscar e tentar essas finalizações que são diferentes e são mais difíceis. A outra característica que ele tem, que me chama muita atenção, é o senso de localização e de leitura da região do campo onde ele está, para que ele tenha as informações para tomar a melhor decisão, para ele e para o time dele. E isso Preste atenção no próximo jogo do Estevão, se você não tem já esse hábito. Preste atenção quando ele está cercado por marcadores, a quantidade de vezes, quando o jogo está rápido ou não, quando ele está acuado na lateral do campo ou quando ele entra na área,
e soa aquele alarme e a defesa adversária fica em um ambiente de absoluta urgência por não saber o que fazer, ele quase sempre toma a decisão correta. Então essas são duas características, além das habilidades puramente futebolísticas que ele tem, que me chamam a atenção e certamente chamaram a atenção das pessoas que são, dos profissionais que são especialistas nisso, no sentido de descrevê-lo e fazer uma projeção do que ele pode ser. A família de jogadores é essa que eu citei. Ronaldinho Gaúcho, Robinho, Neymar, o jogador brasileiro de rua, no melhor dos sentidos, que inventa espaço onde não existe, que tem um manual de dribles que é inesgotável, que você tenta acertá-lo com violência, você não acha ele mais, porque ele é muito rápido e ele é muito liso. O Brasil continua produzindo esses jogadores, o Estevão é um deles.